No basquete, a velocidade é fundamental. Talvez seja a capacidade física mais importante da nossa modalidade. E mesmo assim, muita gente ainda nem treina especificamente para melhorar a velocidade ou se treina, está fazendo errado. Pois é, pessoal, hoje eu vou trazer um guia completo para vocês aprenderem a treinar velocidade voltada para o basquete. Antes de entrar no vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e, se quiserem, nos ajudem para que a gente consiga seguir esse trabalho. Bom, e aí para a gente começar a entender a velocidade no basquete, a gente vai separar ela de algumas formas diferentes. A gente vai falar de velocidade linear, que é essa velocidade em linha reta, e a gente vai falar de velocidade multidirecional, que é quando eu tenho mudanças de direção, de ângulos, movimentos laterais, diagonais, e essas duas velocidades acontecem ali tudo meio junto e misturado na hora do jogo, mas para a gente entender melhor e conseguir organizar o nosso treino, eu vou explicar bem separadinho para vocês. Bom, vamos começar por velocidade linear, então essa velocidade em linha reta de um ponto A até o ponto B. A velocidade linear, ela tem duas fases, a fase de aceleração, que vai de 0 a 20 metros, e a fase de velocidade máxima, que é depois dos 20 metros até ali mais ou menos uns 60, 70 metros. Pro basquete, a fase mais específica é a fase de aceleração, porque a quadra só tem 28 metros, então um sprint máximo num jogo de basquete vai ser aí talvez de 17 metros, então essa fase acaba sendo mais importante e o atleta de basquete normalmente, para não dizer nunca, não atinge as suas velocidades máximas. Então, para a gente começar a falar de treino, vamos entender como treinar a aceleração, essa fase tão importante da velocidade linear pro basquete. Três aspectos que eu trago para vocês. Primeiro, a aceleração tem uma orientação mais horizontal. Isso porque, durante a aceleração, a gente tem ou deveria ter uma inclinação, que torna a produção de força mais horizontal. E, ao mesmo tempo, essa força de reação com o solo ela é mais propulsiva. A gente tem mais tempo de contato com o solo e a gente está se empurrando para frente. Então, tem uma característica mais de força ali também. Existe uma discussão na literatura sobre essa questão da orientação horizontal. Por quê? Se a gente olhar as imagens ali embaixo do slide, a gente vai ver uma imagem que está normal, de uma aceleração como ela acontece, e uma que está giradinha assim, que aí ela tem uma orientação já vertical. E tem uma linha de pensamento que fala que, na verdade, a orientação horizontal nada mais é que uma orientação vertical que está inclinada. Então eu poderia treinar utilizando exercícios mais verticais, como agachamento, como saltos, as pliometrias, e melhoraria também a aceleração. Outra linha de pensamento fala que a gente precisa de exercícios mais horizontais, saltos horizontais, indo para frente, um hip thrust, de repente, esse tipo de exercício cairia melhor para aceleração. Na dúvida, usa um pouquinho de cada que a gente vai melhorar. Mas deixando esse papo um pouquinho de lado, como a gente treina de fato para melhorar a nossa aceleração? A gente vai trabalhar com sprints de 0 até 20 metros com saídas variadas. Então, sair de um shuffle defensivo, sair de um salto, sair de uma posição onde eu estou ali numa posição de flexão de braço. Essa é bem interessante porque já força essa inclinação para fazer essa orientação horizontal que eu preciso. Então essas saídas variadas são muito importantes porque no basquete a gente vai sempre sair de uma posição meio aleatória para começar ali o nosso sprint, para começar a nossa aceleração. Outra forma bem legal de trabalhar são com os sprints resistidos. Lembra que eu falei que a aceleração tem um quesinho ali de trabalho de força, tem mais tempo de contato com o solo? Então os sprints resistidos, com alguma resistência, são muito legais para a aceleração. Eu trago aqui para vocês uma resistência que está ali atrelada a uma harness, né, que está nos ombros, que é bem bacana porque a gente consegue manter o movimento do braço, e também a opção em trenó, que é interessante porque a gente consegue colocar bastante mais carga para a gente trabalhar mais o lado da força ali da nossa aceleração. E vamos ver aqui juntos uma programação para um dia de treino onde a gente vai ter o foco em aceleração. Aqui a gente tem uma tabela com os 3 exercícios. Então o sprint resistido, como eu mostrei para a imagem a vocês, com uma harness nos ombros, e o empurrar trenó, que eu também trouxe para vocês.
No sprint, a gente vai começar com ele porque ele é o exercício principal, digamos assim, é o mais real, o mais específico. A gente vai fazer 5 séries de 10 metros, sempre no máximo, isso é muito importante nos trabalhos de velocidade, e a gente vai fazer com carga de peso corporal. O descanso vai ser de 60 segundos. E esse descanso, ele é bastante grande, porque um sprint de 10 metros, a gente vai levar ali o quê? 2, no máximo 3 segundos para fazer, nem isso. E esse descanso é muitas vezes maior que o meu esforço. E isso é uma característica muitas vezes negligenciada nos treinos de velocidade. A gente tem muitos treinos aí que a gente vê o pessoal se cansando, e o treino de velocidade é um treino que a gente quer estar sempre fresco, bem descansado. Então, um descanso muito maior do que o meu esforço, ok? Tendo isso claro, a gente vai passar para o nosso segundo exercício. Terminei meus 5 sprints com peso corporal, vou lá, coloco a minha harness e vou fazer 3 sériezinhas de 20 metros. Qual é a carga que eu vou colocar lá atrás da minha harness? Vai ser uma carga que diminua a minha velocidade total, minha velocidade máxima, em 30%. Então, se eu fazia um tempo ali nos 20 metros de 5 segundos, eu vou tentar achar uma carga que eu diminua até 30% desse tempo. Aqui o descanso vai ser um pouquinho maior, 90 segundos, porque a distância é maior também. Ao invés de 10 metros, agora a gente está fazendo 20 metros. Para fechar o nosso treino de aceleração, a parte de aceleração em si, a gente vai empurrar trenó. Então dá para fazer 2 séries de 20 metros com 120% do peso corporal. Então o teu peso corporal mais 20% dele, tudo adicionado ali no trenó, então um trabalho bem mais voltado para a força, também com 90 segundos de descanso. A distância total dessa sessão vai ser de 150 metros percorridos. Essa é uma distância bastante habitual para esse tipo de trabalho de aceleração. E aqui é interessante que, se eu quiser focar com algum atleta, por exemplo, somente na primeira passada, que é uma passada muito importante para o basquete, eu posso diminuir essas distâncias. Então, ao invés de fazer o primeiro sprint ali 5 séries de 10 metros, eu posso fazer 5 séries de 5 metros e tentar alongar essa passada bem para ele usar o mínimo possível de número de passos. Mas enfim, é só para vocês entenderem que não é uma receitinha de bolo, é só um exemplo e vocês podem adaptar para a realidade de vocês. E aí, pessoal, junto dessa sessão, eu não vou fazer só uma sessão ali de velocidade, faço meus sprints e acabou. Eu vou colocar junto já a parte de força e de potência. Então, exercícios que caem muito bem com esse dia de aceleração são agachamentos, levantamento terra, stiff, o clean, os isométricos máximos, e esses exercícios todos acima de 85% da tua repetição máxima. Então, bastante carga, provavelmente pouca repetição, e isso acontece porque, eu já falei para vocês, a aceleração tem mais a ver com o lado força da nossa capacidade física. Então, esses exercícios caem muito bem. Bom, fechamos então a parte de aceleração na velocidade linear e agora a gente entra na velocidade máxima. Dentro da velocidade máxima, a gente passa a ter então uma orientação que vai ser totalmente vertical, e isso acontece porque, se vocês olharem uma corrida de 100 metros, por exemplo, vocês vão notar que os atletas começam muito inclinados e eles vão subindo a cada passo que eles dão até ficar totalmente retos lá na parte final da corrida. Então a gente tem essa orientação que vai ser muito vertical, com o tronco ereto. Além disso, a gente vai ter muito mais produção de força e o tempo de contato com o solo vai ser muito rápido. Então, a gente não tem mais aquele empurre que a gente tinha naquela propulsão de aceleração. A gente tem uma força muito reativa, do pé batendo no chão, e é como se a gente estivesse girando o mundo embaixo dos nossos pés. E para a gente treinar a velocidade máxima, a gente vai usar sprints longos e máximos. Eu sempre vou frisar que para a velocidade a gente tem que estar sempre nos 100%, 101%, 110% da nossa capacidade. E esses sprints vão ser ali entre 20 e 40, para jogador de basquete no máximo 50 metros. A gente não precisa chegar a 60, 80, 100 metros como fazem o pessoal do atletismo. Basquete, a gente pode trabalhar de 30 a 40, que é mais seguro, tem a questão de poder lesionar ali uma posterior de repente. Então, ainda o sprint longo, mais entre 30 e 40 metros. E a gente vai complementar isso com trabalhos assistidos em geral, então saltos onde a gente se ajuda com um elástico ou algum outro tipo de trabalho nesse sentido, e os próprios sprints assistidos, onde a gente vai trabalhar
ou além da nossa velocidade máxima, porque tem um elástico ali nos puxando para frente, ou então a gente vai trabalhar na nossa velocidade máxima, mas com menos esforço, porque esse elástico está nos ajudando e isso pode ser uma tática interessante também. E aqui eu quero abrir um parênteses porque a gente não necessariamente precisa treinar velocidade máxima com atletas de basquete. Eu falei lá no início que a gente nunca vai atingir esse tipo de velocidade, então a gente não precisa treinar para desenvolver bons atletas de basquete. Mas pode ser uma medida interessante durante a off-season para a gente justamente desenvolver as nossas capacidades de ação, as nossas capacidades físicas, os nossos tendões, a nossa reatividade, porque esse sprint máximo ele é uma sucessão de uma pliometria muito intensa. Então ele pode melhorar o teu salto vertical, ele pode melhorar a tua aceleração também, ele pode te melhorar fisicamente de uma forma mais geral e não tão específica, mas ele pode sim ser válido e pode ter o seu lugar, mas não vai ser para todo mundo e não vai ser a todo momento. Bom, dito isso, vamos ver como a gente programaria um dia de treino focado em velocidade máxima. Aqui a gente vai começar a sessão de treino com sprints assistidos. Por que a gente não começa com sprint com peso corporal? Porque o sprint assistido ele vai ser mais intenso, no sentido de eu vou atingir velocidades maiores. Então eu começo com ele, onde eu vou fazer uma série de 20 metros para acostumar o corpo, uma série de 30 metros e uma série de 40 metros. Essa carga que eu vou ter me ajudando em forma de elástico, me puxando para frente, ou então algum acessório, alguma tecnologia que eu tenha para fazer isso, ela tem que melhorar minha velocidade máxima e eu tenho que trabalhar entre 101 e 106% do meu máximo. A gente pode planejar de semana a semana, começar em 101, depois 102, 103, 104, 105, 106, lá na sexta semana, para a gente pensar uma progressão semanal. E aqui a gente vai ter um descanso que vai ser de 120 segundos, ou seja, 2 minutos. Então, olha lá, a gente vai fazer sprints de 20, 30 e 40 metros, que são razoavelmente rápidos de fazer, e o descanso de 2 minutos. Por quê, pessoal? Porque é velocidade máxima, eu não quero estar cansado, eu quero estar sempre fresco para eu conseguir produzir no meu 100%, no caso aqui no meu 101 até 106% com a ajuda do elástico. Bem, dando sequência, a gente vai para o sprint máximo, agora sim com a carga de peso corporal. Eu vou fazer 4 séries de um sprint máximo de 30 metros. O meu descanso vai ser de 180 segundos para eu realmente descansar a tempo o suficiente. E eu vou terminar esse treino com um bound, que é um tipo de salto onde eu estou quase que praticamente correndo, indo de uma perna para outra, produzindo bastante força. E eu vou fazer 3 séries de 10 contatos, 5 saltos em cada perna, porque eu vou alternando com peso corporal e descanso também 90 segundos. A distância total dessa sessão vai ser 250 metros, 100 metros a mais do que a sessão de aceleração, porque aqui justamente eu estou trabalhando com distâncias maiores, porque eu estou falando de velocidade máxima. E nesse mesmo dia eu estava lá na pista, fiz meus sprints, estava no campo, estava na quadra, onde for, e depois eu vou direto para a academia para dar sequência nessa sessão de treino. Exercícios que me ajudam na velocidade máxima. A gente vai estar falando agora sim da pliometria, dos saltos resistidos, então de repente um agachamento nas costas, saltando com 10% do meu peso corporal, o próprio LPO, agachamento, o terra, só que agora com uma carga de 30 a 50% da minha repetição máxima, que é uma carga ali referente à potência. Então, quando na aceleração a gente tinha um trabalho mais de força, aqui na velocidade máxima a gente vai ter trabalhos mais velozes, trabalhos mais reativos. Bem, pessoal, e aí para fechar essa parte de velocidade linear, eu vou deixar um resumo com 4 distâncias de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30 e 30 a 40 metros, com a capacidade física bem específica que a gente está trabalhando e com exercícios que vão nos auxiliar a melhorar essa faixa de distância no nosso atleta. Tirem um printzinho para vocês estudarem, lerem isso aqui com calma, montarem os planos de vocês e qualquer dúvida deixem aqui embaixo nos comentários ou entrem em contato através do Instagram da Basquete Lab, @basquete.lab. E dando sequência, então agora a gente vai abordar a velocidade multidirecional. Então o basquete é um esporte extremamente multidirecional, porque a gente vai para as diagonais, para as laterais, para trás, para frente,
tudo ao mesmo tempo, tudo misturado. Então o basquete é um jogo multidirecional. Eu posso isolar a velocidade linear para melhorar uma capacidade específica, mas se eu quero trabalhar de forma mais contextual, eu vou pensar num treino de velocidade multidirecional. E esse tipo de velocidade também pode ser dividido em dois. A gente pode falar de mudança de direção e agilidade. Qual que é a diferença? A mudança de direção, ela é pré-planejada. Então a gente já sabe o que vai fazer antes de executar o drill, antes de fazer o exercício, já me explicaram, eu já sei exatamente o passo a passo daquele exercício. Então a gente fala que é uma habilidade ou um exercício fechado, tá? E a gente tem também a agilidade, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em algum dado momento ali. Então ela tem um quê reativo, ela é uma habilidade ou um exercício aberto, onde eu vou ter fatores cognitivos, de repente de tomada de decisão, de tempo de reação, também incluídos no meu exercício. Isso torna ele um pouco mais contextual para o basquete. E aí, galerinha, como é que eu vou organizar isso tudo? Então vamos pensar uma periodização para desenvolver velocidade multidirecional. Vamos supor que a gente tenha 6 semanas de off-season. Então eu posso trabalhar 2 semanas mudanças de direção, 2 semanas agilidade geral e 2 semanas agilidade específica, fechando assim as minhas 6 semanas. Dentro da mudança de direção, os exercícios que eu vou abordar durante o período que eu vou estar trabalhando nela vão ser os cortes, passada lateral e cruzada, corridas curvas, e eu posso utilizar cones, bastões, linhas da quadra e outros materiais que eu tenho ali disponíveis. Os benefícios de treinar mudança de direção vai ser desenvolver as capacidades de ação, capacidade física, equilíbrio, footwork e robustez. Então, pensando que o atleta está de repente voltando de férias ou não está acostumado com esse tipo de trabalho, pode ser interessante começar pela mudança de direção, trabalhando ali fechadinho os exercícios. Depois eu vou progredir para a agilidade geral. E o que é agilidade geral? São as mesmas movimentações, mas agora de forma mais livre. E eu vou usar luzes, eu vou usar cones coloridos, eu vou usar instruções. Então vai no cone azul, vai no cone amarelo. E eu vou usar também companheiros para apontar, para falar, para dar algum tipo de estímulo cognitivo, onde eu tenha que mudar o meu movimento muito rápido ou tomar uma decisão também de forma muito rápida. Qual que é o benefício? Esse tipo de trabalho de agilidade geral é uma sequência do trabalho inicial, trabalha aspectos cognitivos já, e ele pode ser uma ponte muito interessante para agilidade específica. Por quê? O que vai ser a nossa agilidade específica? Vai ser um trabalho muito contextual em termos de basquete. Então vão ser mini-jogos e brincadeiras que podem ser evasivas, pode ser com bola, pode ser movimentos esportivos, pode ter ali antecipações e tomadas de decisão, mas em jogos, mini-jogos e brincadeiras. Então já é muito parecido com o basquete. E para mim é a melhor forma da gente treinar a nossa velocidade para ela transferir para a quadra. Qual que é o benefício da agilidade específica? Desenvolve os aspectos perceptuais e a sensibilidade a tarefas que a gente vai ter depois em quadra, exatamente o que eu já falei aqui para vocês. E aí, pessoal, como é que eu posso organizar uma sessão de treino de velocidade multidirecional? Vamos pegar um exemplo de mudança de direção, que são esses exercícios mais fechadinhos, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu posso começar, por exemplo, com um shuffle lateral, que é um deslocamento defensivo, basicamente, onde eu vou fazer 4 séries de 5 mais 5 metros. Então eu vou 5 metros para a direita, volto 5 metros para a esquerda. Muito simples, mas feito com velocidade e intenção máxima para a gente realmente desenvolver essa velocidade. Eu posso usar uma carga de um elástico, então tem um companheiro segurando o elástico na cintura, eu faço 5 metros, retorno e a gente vai fazendo por 4 séries. Pode ser 2 séries virado para cada lado. E eu vou descansar 60 segundos, então um descanso também bastante grande para eu trabalhar com muita velocidade em todas as séries, isso é muito importante. Depois eu posso dar sequência no treino fazendo um shuffle lateral e voltando cruzando. Então vão ser 4 séries de 5 mais 10 metros. Então eu faço 5 metros em deslocamento lateral, me viro e já entro num sprint linear de 10 metros, onde eu vou ter que fazer essa passada cruzada para transferir esse movimento que era lateral para um movimento que vai ser linear. Então um trabalho bastante interessante, fazer com peso corporal, descanso de 90 segundos. A gente tem mais distância, então o descanso tem que ser maior também para eu não me fadigar nesse momento.
Outra coisa importante, esse tipo de treino sempre vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer no dia, porque se eu fizer um treino de velocidade depois de ficar 2 horas jogando basquete, não faz sentido nenhum porque eu já estou cansado, eu tenho que fazer ele descansadinho e ele inclusive serve muito bem para o final do meu aquecimento. Bom, o terceiro exercício da nossa sessão seria um sprint mais corrida curva, então seria 4 séries de 10 metros mais 3 metros. O que quer dizer isso? Eu correria 10 metros em linha reta, encontraria ali uma sequência de cones em forma de curva e eu faria essa curva de 3 metros, então a curva inteira ali até o final teria 3 metros para fazer a minha série. Eu teria que fazer 2 séries para cada lado. Então, uma curva para a direita, próxima para a esquerda, e eu vou alternando direita e esquerda até fechar minhas 4 séries. Também faria com peso corporal e o descanso de 90 segundos. A distância total dessa sessão vai ser de 150 metros. E é uma distância igual, não é? A distância da aceleração. Isso porque a velocidade multidirecional também vai ser mais usada em distâncias mais curtas. Se vocês verem aqui, a maior distância que a gente tem de uma série é de 15 metros no segundo exercício. E aí, de novo, fazendo aquela reflexão do que eu faria para dar sequência na minha sessão, os exercícios de academia que ajudam na mudança de direção vão ser as pliometrias, só que agora laterais, que a gente pode trabalhar os saltos de forma lateral também, os afundos laterais, agachamentos laterais, né? Step up cruzado é uma coisa muito interessante de se fazer, os wall drills, porque eles melhoram muito a relação do pé com o chão, então como empurrar o chão da forma correta, Core 3D, então trabalhos rotacionais, trabalhos de antiflexão lateral, são bastante interessantes. Então a gente vai trabalhar esses exercícios com uma carga variada, tanto exercícios mais pesados como mais leves, mas muito em plano frontal, que são esses movimentos que a gente tem mais laterais. E aí, pessoal, para a gente fechar esse nosso guia de treinamento de velocidade, uma coisa muito importante é como são as dicas que a gente vai dar para o nosso atleta. Muitas vezes, principalmente quando a gente está iniciando na carreira, a gente tende, e eu fiz isso muito também, a inundar os nossos atletas de informação. Então o joelho tem que estar aqui, o cotovelo tem que estar lá atrás, a mão tem que estar não sei aonde, e a gente joga tanta informação que o atleta trava e não consegue melhorar. Então uma dica que eu dou para vocês, em termos de dar dicas para os atletas, seria trabalhar mais o feedback externo. A gente tem 2 tipos de feedback, né? O feedback externo e o feedback interno. Tem também o neutro, mas vamos focar nesses 2 agora. Então o feedback externo seria empurre o chão para trás, para sair numa aceleração, por exemplo. Empurrar o chão para trás. E o feedback interno seria estenda o seu quadril. A solução do problema é a mesma, mas o atleta vai entender muito melhor quando a gente falar empurre o chão para trás. Então busquem trabalhar mais sempre com o feedback externo que os atletas de vocês vão render mais. E aí, para realmente finalizar, como que a gente organiza a nossa semana? E isso é muito interessante porque durante uma off-season a gente tem bem mais tempo, a gente consegue focar mais em capacidades físicas específicas e isso permite com que a gente faça dias de ênfases em cada capacidade física. Então, por exemplo, eu estou trazendo para vocês aqui um calendário onde a gente vai trabalhar 4 dias nessa semana, segunda, terça, quinta e sexta, e a gente pode focar na segunda em aceleração, na terça na mudança de direção, na quinta velocidade máxima e na sexta em agilidade. Por que eu coloco nessa ordem? Eu não gosto de trabalhar velocidade máxima no primeiro dia da semana, porque é muito intenso e as engrenagens ali voltando do final de semana não estão bem alinhadas ainda, então eu prefiro depois da quarta-feira, na quinta-feira, encaixa muito bem nesse calendário que eu estou trazendo para vocês. E a agilidade na sexta é porque nosso atleta já está cansado da semana ali, então o trabalho de agilidade, ele já traz jogos, traz brincadeiras, ele é uma coisa mais divertida, mais leve e cai muito bem com a sexta-feira. Caso a gente queira trabalhar só 3 dias na semana, ou só possa trabalhar 3 dias na semana, funciona também. A gente vai fazer segunda aceleração, quarta velocidade máxima e sexta mudança de direção ou agilidade. E aí, bem, na off-season, nas férias, a gente consegue encaixar direitinho, cada dia focando em uma coisa, tudo bonitinho, mas e durante a temporada, quando tem um monte de treino de basquete, tá tudo um caos, tudo misturado, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o nosso aquecimento, pessoal. Então a gente vai fazer microdoses
de 3 a 5 minutos de um trabalho de velocidade misto, então tanto aceleração como mudança de direção, como agilidade, tudo misturadinho ali nesses 3 a 5 minutos, feitos com frequência. Então quase todo dia vai ter um pouquinho de trabalho de velocidade para eles manterem essa velocidade durante toda a temporada e conseguirem até melhorar um pouquinho, porque eles não vão deixar de trabalhar. É muito comum a gente trabalhar muito forte na off-season e aí chega na temporada, a gente para de trabalhar, o atleta para de melhorar e começa inclusive a piorar. Então evitem isso utilizando microdoses durante o aquecimento. Bom, então do guia de velocidade é isso, pessoal. A gente vai seguir mandando conteúdos, mas comentem aqui embaixo o que vocês têm achado, deem um feedback pra gente, se vocês têm conseguido aplicar os conteúdos que a gente traz aqui na prática de vocês e também se tiver alguma dúvida, sempre coloquem aqui que a gente vai tentando responder todo mundo. E não se esqueçam, muito importante, se inscrever no canal, ativar as notificações e ajudar a gente para que a gente consiga manter esse trabalho. Cada vídeo dá muito trabalho de fazer, então a gente agradece qualquer ajuda que vocês possam dar para a gente. Compartilhar aí para que a gente possa chegar no maior número de pessoas quanto for possível.